deste novo cenário, nenhuma atividade para em pé sem um bom contador, sem um escritório que lhe dê a estrutura necessária para que ele possa avaliar todos os cenários e possibilidades. Muito foi dito aqui da substituição que nós teremos da sistemática antiga pela nova sistemática, não é? Numa análise preliminar, aquele antigo regime, vou trabalhar como pessoa física ou vou trabalhar como pessoa jurídica, ele é colocado de lado, porque o objetivo da reforma sobre o consumo foi equiparar as atividades econômicas. Então, quando se fala em neutralidade, a neutralidade que foi apontada dentro dessa reforma é a tributação da atividade econômica. Não interessa quem esteja praticando a origem, o destino, não interessa. Ela vai ser tributada da mesma forma. Só que a gente já pôde observar que não é bem assim. Por quê? Porque nós temos vários regimes de tributação. Tá? Primeiro, nós temos outros tributos além do consumo. Nós temos a tributação do consumo, que está sendo hoje dita aqui. Nós temos a tributação da renda, né, que é o imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro, que passa também por uma análise de uma possível reforma, né? Já tivemos aí uma aprovação inicial e temos mais dois outros aspectos que são tributados no Brasil. Eu vou dividir. A doutrina fala em tributação de renda, patrimônio e consumo, mas eu vou elencar o patrimônio e vou colocar a folha de salários também como um aspecto do lado, porque vai ser necessário passarmos por uma revisão também. Basta ver o fenômeno que tem tomado cada vez mais importância no nosso sistema, que é o da pejotização. E na minha concepção, uma das análises que nós teremos que fazer dentro dessa nova sistemática é justamente a avaliação das pessoas jurídicas, porque o Pedro já colocou muito bem aqui, e tem tudo a ver com o cenário da saúde, que daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais. Nós estamos falando de uma reforma sobre o consumo que vai olhar todos os aspectos das entradas e das saídas. Vai ser primordial você analisar todas as evidências, porque tudo o que eu compro com bens e serviços, ele vai afetar o valor final da minha carga tributária e não só aquilo que eu vendo como bens e serviços, porque eu vou tomar crédito de tudo que eu tive na entrada. E como o Pedro bem colocou aqui, a folha de salários, ela não dá direito a crédito. A análise, ela tem que ser sempre sistêmica. É por isso que eu digo que a função do contador, ela vai ser primordial, assim como dos advogados. Porque quando você vai organizar uma atividade, você não pode olhar só para a carga tributária. Quando eu for falar da atividade rural, do agronegócio, eu vou entrar nessa polêmica também. E aí, vai valer a pena ser pessoa física ou pessoa jurídica? Se eu olhar só pelo aspecto tributário, falando com o Henrique aqui, talvez o cenário se mostra interessante para a pessoa jurídica. Agora, quantas linhas de crédito nós não temos no sistema que são mais favoráveis para a pessoa física? E numa atividade como o agro, isso é muito importante. Olha agora a importância do profissional da contabilidade. Porque quando ele faz a análise contábil, quando ele elabora o teu balanço, quando ele elabora a tua DRE, ele tem contato com todos os cenários que afetam direta e indiretamente a sua empresa. Então ele sabe quanto você paga de tarifa bancária,
ele sabe qual é os juros no financiamento. Então é importante que vocês tenham essa consciência para poder valorizar o trabalho e a função de vocês diante desse novo cenário. Mas já respondendo aquela questão e voltando na pejotização, olha como afeta tudo. Paralelamente, nós temos um cenário aí fora, vai contratar hoje alguém para trabalhar para você. Não interessa o ramo. Dentro da contabilidade, dentro do direito, dentro de uma determinada indústria, as pessoas não querem mais ter horário para entrar e horário para sair. Se teve algo que a pandemia trouxe, além das milhares de mortes, foi uma nova realidade profissional. Muitas pessoas, antigamente a gente brigava para contratar uma PJ. Não, eu só te contrato. Não, eu quero ser CLT. Não, eu quero te contratar como PJ. Hoje é o contrário. Ó, se for CLT, não quero. Não quero esse emprego. Eu quero chegar a hora que eu quero te entregar o trabalho que você precisa de mim. Então, traz para cá. Olha o detalhe importantíssimo. Se eu conseguir estruturar uma atividade dentro de uma pessoa jurídica, ela me dá direito de crédito. É vantajoso aqui para essa nova tributação do consumo. Agora, vejam bem, não adianta nada essa conversa nossa aqui se eu não ouvir um especialista na área trabalhista. Por quê? Porque não adianta nada você trazer a roupagem de uma pessoa jurídica se você continua com todos os requisitos preenchidos de um vínculo empregatício, que a CLT não mudou. Muitos falam, não, acabou a relação empregatícia depois da reforma trabalhista. Agora eu posso pejotizar tudo. Não é bem assim. Você pode pejotizar a atividade fim, como ficou muito claro na reforma trabalhista. Mas se você cumprir todos os requisitos, subordinação, pessoalidade, o teu negócio vai ser desconsiderado. E todos os efeitos fiscais eles serão ponderados. Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, o Henrique colocou aqui que nem todos dentro da atividade imobiliária serão contribuintes. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês que dentro do agronegócio, nem todos serão contribuintes. Não é tema de hoje, mas o simples, o regime simples de tributação, o simples nacional, ele continua. Quem está no simples não vai ficar sujeito a essa nova tributação. Tudo isso no papel. E na prática? Na prática, eu dependo de uma pessoa, acima de tudo, do meu cliente. E se o meu cliente não quiser mais comprar de mim, porque eu não dou crédito para ele, porque se eu não sou contribuinte do IBS, da CMS, eu não vou dar crédito nenhum, possivelmente, mesmo tendo o direito de ficar de fora dessa jogada toda aí, eu vou ter que facultativamente me incluir nessa nova sistemática. E o que é melhor e o que é pior? Ninguém sabe responder nesse momento. Por isso, então, que eu valorizo esse evento de hoje. O ano de 2025, ele não serve, e eu tenho dito isso ao contrário do que muitos colegas têm pregado nas redes sociais. Faz amanhã seu planejamento sucessório, faz amanhã seu planejamento, porque senão o ano que vem o pau vai comer. Não, a hora não é de um movimento brusco. A hora é de avaliação de evidências. Falava agora para o Hélio. Mapear todas as minhas entradas, todas as minhas saídas e começar a olhar para os cenários. E por que não é a hora de um movimento brusco? Por uma razão muito simples, tem muita coisa para acontecer na reforma ainda. E nós vamos ter no ano de 2026 a efetiva simulação dos cenários, com as obrigações acessórias instituídas e com alguns nós desatados e que não foram até o presente momento. Aliás, o comitê gestor, que é uma figura importantíssima dentro da nova reforma, sequer foi instituído.
Até poucos meses atrás, nós tínhamos uma guerra, que foi a primeira judicialização da reforma, para uma reforma que não traria judicialização. Quem é que vai representar os municípios? Enfim, então, de simplicidade, pessoal, a reforma não tem nada. Simplicidade. Agora, numa análise comparativa com o sistema anterior que nós tínhamos, que eu não vou repetir aqui, a loucura do ICMS, que o Hélio destacou, inclusive, a loucura do ISS, mais de 5.000 legislações municipais. E quando eu falo em mais de 5.000 legislações municipais, eu tenho que pensar no layout da nota fiscal de prestação de serviço, que vocês ficam loucos. Eu tenho cliente que não conseguiu até hoje se adaptar a um sistema de um município, por ser prestador de serviço, teve que pedir regime especial para emitir fatura. Não consegue, pelas especificidades da atividade. ICMS, maluquice. O ICMS de São Paulo não é igual ao de Minas, não é igual ao do Mato Grosso, não é igual ao do Mato Grosso do Sul. Então, para um país que quer crescer e quer ser grande e concorrer com Europa, com Estados Unidos, com Canadá, com tantos outros, não dá para viver nesse ambiente. Então, o simples fato de você revogar a legislação de 27 estados, de mais de 5.000 municípios, isso já é um avanço. Vamos ter um sistema simples? Jamais. Não vamos ter, gente. É só você olhar para o nosso país. O nosso país é simples? Sai do norte e vai até o sul, analisando as características regionais, culturais, as diferenças sociais, as diferenças econômicas. E aí você vai me responder se um dia nós vamos ter uma simplicidade na legislação para organizar essa sociedade toda e, consequentemente, uma simplicidade na legislação tributária. Não vamos ter, porque a nossa sociedade é complexa. Em alguns países só tem um tipo de cultura dentro da agropecuária. Você tem um tipo de atividade econômica. Nosso país a gente tem tudo. Por que que se idealizou a reforma com uma... A reforma, como nós estamos mencionando aqui, ela tem o regime padrão, o regime regular, ou seja, todo mundo vai creditar as etapas anteriores e debitar as etapas posteriores. Regime de crédito e débito, no final das contas, eu vou pagar sobre o valor agregado. Esse é o regime padrão. Alíquota de aproximadamente entre 26,5% e 28,5%. Eu estou apostando nos 28,5%. Depois, nós vamos para regimes específicos, que é o exemplo da atividade imobiliária que o Henrique colocou aqui. Por que que se criou o regime específico? Porque o regime geral não cabe dentro de algumas atividades. Imagina da noite para o dia você aumentar a carga tributária da atividade imobiliária. Nós estamos falando de casa para morar, gente. Não é especulação imobiliária pura e simplesmente. O agronegócio é a mesma coisa, a saúde é a mesma coisa. Então, foi necessário, diante de todos os problemas sociais que nós temos, diante da diversidade característica das mais diversas atividades econômicas que nós temos, criar regimes específicos. Mas também não bastou criar regimes específicos. Nós tivemos que criar regimes diferenciados e favorecidos. Como que eu vou tributar a cesta básica se grande parte da nossa população não tem nem o que comer? Foi preciso criar uma cesta básica e exonerar a cesta básica. Regime favorecido. Então, vejam, pelo simples fato de não ser um regime único, de termos regimes diferenciados, favorecidos, já complica mais um pouco a nossa história. Mas é uma complicação altamente necessária. Porque no final do dia, nós estamos falando de produtos que vão entrar na nossa casa, que são necessários independentemente dos nossos desejos pessoais. Uma coisa é você comprar um carro de luxo, outra coisa é você comprar arroz, feijão, carne, medicamento. E a atividade de saúde, ela entra dentro dessa história, tá? A saúde, ela foi alçada ao patamar constitucional
pela importância que ela tem dentro do nosso sistema. Ninguém gasta com saúde porque acha lindo e maravilhoso. Ninguém contrata um plano de saúde porque não quer ficar na fila do SUS. A saúde é um bem indispensável. E quem está dizendo não somos nós aqui, foi a Constituição Federal de 88. Por isso que o Estado concentrou a sua atividade, o SUS, eu sou um dos principais defensores, basta ver o que aconteceu aqui na pandemia, né? Quantas pessoas não sobreviveram a esse marco da nossa história graças ao SUS, mas o Estado sabe que ele não tem condições de cuidar de todo mundo. E aí ele delegou para a iniciativa privada a prática dessa atividade também. Ora, dada a importância constitucional da saúde, você precisa incentivar esse tipo de atividade. Por isso, nós tivemos uma série de cenários instituídos dentro dessa nova sistemática de tributação. Por quê? Porque para quem está dentro da área de saúde, sabe as dificuldades tamanhas para você conseguir operar dentro desse sistema. Então, a primeira que eu destaco aqui para vocês é que nós tivemos uma redução das alíquotas a zero de dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos e produtos básicos à saúde menstrual, né? Que era uma reclamação do movimento feminino e que demorou muito para a gente colocar uma pá de cal nesse assunto. Ninguém adquire cuidados à saúde menstrual porque acha lindo e maravilhoso. Então demorou demais, mas veio em boa hora. Porque se nós tivéssemos uma tributação normal, regular desses itens, certamente nós teríamos um problema social gigantesco. Para os prestadores de serviço em geral, então veja, mas por que eu vou tratar bem o médico, o enfermeiro, o odontólogo? Qual que é a diferença dele para as outras atividades, para os outros profissionais liberais? A atividade dele. E aí não é juízo de valor entre nós que estamos aqui. A Constituição Federal estabeleceu dessa forma. Ela já demanda um tratamento diferenciado. E aí nós também levamos, então vejam, nós temos itens que estão zerados na tributação, óbvio com os cuidados que o Tiago colocou aqui, né? Nós temos essa proteção constitucional, mas tudo é subjetivo. Então, tudo que está na alíquota zero, talvez um dia possa vir a ser tributado, né? A alíquota zero, ela não é uma isenção, uma não incidência, uma imunidade, que é algo que a gente afasta da tributação. Muito embora nessas outras situações a gente tenha algumas possibilidades. Mas, com relação a esses serviços de saúde, a ideia foi não exonerar, mas trazer uma economia de 60% na alíquota. Como o Henrique bem colocou aqui, o desconto na alíquota é de 60%, então eu vou pagar 40%. Se a alíquota for lá na casa dos 28%, nós vamos ficar entre 10% e 11%. E aí, eu que acabei de fazer algumas críticas, alguns elogios para a reforma tributária, agora eu vou fazer uma crítica. Um dos pontos que eu achei muito negativo no movimento pró-reforma que nós tivemos nos últimos anos, e eu não vou exagerar, mas vocês vão concordar comigo, talvez tenha sido um dos maiores estelionatos legislativos que nós já tivemos na história desse país. Por quê? Porque uma das principais bandeiras que foi levantada é que não mudaria nada para ninguém. A gente sairia de um sistema horroroso para um sistema de primeiro mundo, com tecnologia altamente avançada, sem ninguém ter aumento de carga tributária. Mentira. E mesmo para os profissionais da saúde, que terão desconto de 60%, eles terão aumento de carga tributária. Por quê?
Por uma razão simples, eles não pagam ICMS. O ISS de 90% é fixo, ou seja, eles pagam um valor lá por ano, que a gente tem ainda o ISS fixo para os profissionais liberais, os médicos estão nele. O PIS é de 3%, a COFINS é de 0,65%, e eles vão ser tributados lá na casa dos 10%, 11%. Então, vai ter aumento de carga, sim, mesmo com todas essas benesses. Outro detalhe importante, vocês estão vendo aqui, ó, dispositivo médico, dispositivo de acessibilidade. Ué, mas você não falou que era alíquota zero? É que tem alguns itens que não serão tributados e tem outros itens que serão tributados. O momento agora, pessoal, é de monitoramento, de olhar para o que está acontecendo. E eu convido vocês a olharem a lei, principalmente os anexos. A lei complementar 200, não os empresários, tá? O empresário, vocês pagam um advogado e o contador, a gente olha e depois conversa com vocês. Mas quem está aí dentro da contabilidade, os profissionais da contabilidade, assim como os advogados, vão lá para o final da lei complementar. Vocês vão entender quais os itens, quais as reduções de alíquota, quais os que estão zerados. É importante vocês começarem a se acostumar com essa realidade. Até porque, daqui a pouco, vem o Ciclés-Trib, né? Que é a classificação das operações, e aí nós vamos ter que entender muito bem para checar se realmente estamos corretos. Essa também é a reforma da tecnologia, pessoal. Essa nova sistemática não vai parar em pé se os instrumentos tecnológicos que a Receita Federal tem prometido não se evidenciarem. Tá? E aí começa a vir algumas preocupações do passado. O Brasil tem tecnologia de ponta para colocar em pé essa reforma? Tem. O Brasil é case no mundo em matéria de tecnologia fiscal. Ninguém cobra e fiscaliza como o Brasil. Ninguém. Mas além dessa fiscalização intensa, altamente tecnológica, nós temos programas formidáveis, como o SPED, como a Perdecomp. E com a vinda do split payment, que segundo os analistas está pronto, basta só detalhes em razão das complementações legislativas que nós temos por aí. Se isso tudo não parar em pé, nós não vamos conseguir colocar. E a promessa é que aconteça com esse novo regime o que hoje acontece com a declaração de imposto sobre a renda das pessoas físicas, que quando a gente importa, ela está praticamente 90% preenchida. Pô, para mim, que olhei lá atrás, fazia a declaração na mão, mandava pelo correio, eu fiz. Né? Para quem vê hoje a sistemática de declaração de imposto sobre a renda, fala, meu Deus, o mundo mudou, evoluiu mesmo. Só que tem erro ou não tem? Quantos dados não são extraídos de forma equivocada? Então não vai adiantar deixar para o sistema, nós vamos ter que entender de classificação de tudo isso que nós estamos falando. Eu vou precisar entender se o meu produto está no anexo 1, se está no anexo 2, se está no anexo 3. Qual é a classificação fiscal? Porque isso vai afetar diretamente o tratamento final da minha atividade econômica. Pessoal, antes de eu entrar aqui, né, nessas discussões que ainda permanecerão por um determinado período, dentro dessa nova... a Fran falou que eu poderia, como eu vou dar 2 palestras seguidas, eu poderia usar o tempo de uma na outra, tá? Então, eu posso dar uma atrasadinha. É verdade ou não é? Então, tá bom. Detalhe importantíssimo. Dentro da atividade de saúde, dos profissionais de saúde, ali eu acredito que a pejotização ela vai ser intensificada. Por uma análise comparativa simples. Hoje, se um médico, se um odontólogo, ele vai no escritório, não sei se eu vou ser PJ ou pessoa física. Hoje a análise que você tem é imposto sobre a renda na pessoa física,
Contribuições previdenciárias, que ele vai ser obrigado a sofrer a retenção, e pior, ele vai gerar cota patronal para quem paga para ele, que é uma lástima, né? E o ISS, que é fixo. Na pessoa jurídica, eu vou trabalhar ou com o simples ou com o lucro presumido, ninguém vai para o lucro real, quando é prestador de serviço da saúde, mas na pior das hipóteses, no lucro presumido, você vai ter uma carga. Hoje, a gente tem uma carga de aproximadamente 15%, né? 4,8% de imposto de renda, 2,88% de contribuição social, adicional do imposto de renda, PIS de 3%, 0,65% de PIS e ISS é fixo. Só aí já dá uma diferença boa. É óbvio que não dá para cravar, porque os profissionais da área de saúde têm um livro caixa, onde eu posso deduzir despesas operacionais lá na minha pessoa física. Mas agora, com essa nova tributação, IBS e CBS, não faz diferença se é pessoa física ou pessoa jurídica. Qual vai ser a minha base de comparação? A pessoa física continua com o imposto sobre a renda, continua com a contribuição previdenciária, e agora na pessoa jurídica ela só vai ter o IR/SSL. Então lá dos 15 a gente cai para 7. Então vai intensificar assim. Ah, Rodrigo, mas ó, você está falando dessa reforma aí, mas está vindo a reforma da tributação da renda. E eu estou sabendo que vai tributar a distribuição de lucro. E essa tua jogada só para em pé se realmente eu não tributo, se o lucro continua sendo isento. Bom, primeiro, eu ainda acho que vai ser difícil passar. Ah, mas já... Calma, não vai ser fácil. Se passar, nós vamos tributar o lucro distribuído acima de R$50 mil no mês, 600 mil no ano, numa escala progressiva de 1 a 10%. Então, eu estou para dizer para vocês que 70%, 80% dos casos que nós analisamos, ainda vai valer a pena ser pessoa jurídica. Então, aqui eu tenho certeza que na área da saúde nós vamos ter um grande movimento de pejotização. Tá? E dentro dessa ideia de pejotização, a gente precisa sempre lembrar dessa discussão, que agora também, todo influencer, porque para mim não é advogado, né? Virou influencer, porque fala um monte de bobeira lá no Instagram, no YouTube, mas eu quero ver sentar e defender tudo que eles pregam ali nas redes sociais. Rede social aceita tudo, né, gente? Igual o PowerPoint, né? Pessoal, hoje a gente tem uma grande discussão se, ao optar pela pessoa jurídica, se vale a pena ser se vale a pena optar pela sociedade simples, que é aquela registrada no cartório, ou se vale a pena optar pelas sociedades empresárias, né? A atividade médica ela pode optar pelas duas, assim como a odontológica também. Só que nas sociedades empresárias, desde que elas cumpram a RDC 50 da Anvisa, e desde que a atividade seja efetivamente assemelhada à hospitalar, ela tem uma redução de base de cálculo no lucro presumido. Qual é o problema que eu tenho visto? É por isso que eu trouxe esse tema para chamar a atenção. Isso não serve para todo mundo. Nós precisamos cumprir os requisitos que estão lá nessa lei aqui, 9.249, artigo 5º. Precisamos cumprir os requisitos da RDC 50. Ah, mas eu presto serviço no estabelecimento de terceiros. E o meu estabelecimento ele não vai ter o alvará da RDC 50. Ok, então você vai ter que provar que você presta serviço no estabelecimento que cumpre esses requisitos. Mesmo assim, se você tiver consultas além desses procedimentos, você vai ter que segregar. Porque mesmo para quem atende esses requisitos, as consultas estão fora. Então, cuidado com isso, pessoal. E vou lembrar de mais um detalhe. A partir do momento que você cumpre todos esses requisitos, você passa a ser uma sociedade empresária, esquece o ISS fixo. Porque o ISS fixo foi feito para atividade personalíssima, que aí é o escopo da sociedade simples. Então, precisa fazer conta.
Plano de saúde, dentro da atividade de saúde, também regime específico. Os planos de saúde, eu não sei se tem alguém aqui atua dentro de plano de saúde? Não? Então vou falar só rapidamente. O plano de saúde, ele importou todo o regime do PIS e COFINS que ele já tinha. Os planos de saúde, eles não vão entrar nessa jogada de crédito e débito. Como que vai funcionar para os planos de saúde? Eles vão ser tributados pela sua receita e vão deduzir todos os seus custos assistenciais. Ou seja, mais um regime complexo que vai demandar uma série de cuidados em termos de obrigações acessórias. Mas por que eu estou trazendo aqui? Porque eu já imaginava que não fosse ter ninguém de operação de plano de saúde aqui. Porque quem aqui contrata plano de saúde, levanta a mão? Óbvio. E aí, quando você contratar um plano de saúde, você vai ter crédito de IBS, CBS? Vai, mas com restrições. Você só vai poder tomar crédito do plano de saúde que você contrata para os seus empregados e dependentes. E aí nós vamos ter que separar, e as operadoras de plano de saúde vão ter que informar para a Receita todos esses detalhes. Essa também é outra crítica que eu faço, porque se a saúde foi alçada a nível constitucional, se o Estado tem a plena convicção de que ele não consegue entregar a saúde para 100% da população, ela tinha que incentivar a aquisição de planos de saúde e não promover a restrição que foi feita. Mas, no início do projeto da Lei Complementar 116, o crédito ia ser zero. Pelo menos vamos ter o crédito da contratação de plano de saúde que é gerado para os empregados e seus dependentes. E para finalizar, se tem alguém comemorando a reforma tributária, é o cooperativismo, principalmente na área de saúde. Por quê? Porque dentro da cooperativa de saúde, também um regime específico, e já vinha sendo uma reclamação, eu atuo muito dentro do cooperativismo de saúde, já vinha sendo uma reclamação de décadas já, que o tratamento específico adequado que a Constituição mandou conferir para as cooperativas, jamais saiu do papel. Por isso que essas previsões constitucionais que o Tiago falou e colocou em dúvida, para quem já está nessa vida aqui há uns 30 anos e já viu um monte de promessa não saiu do papel, a gente não se entusiasma muito, apesar de todos os pontos positivos que eu coloquei aqui anteriormente. Mas para o cooperativismo foi bacana, por quê? Porque se eu tenho uma cooperativa médica, por exemplo, uma cooperativa odontológica, essa cooperativa ela vai pagar o IBS e a CBS dentro de uma sistemática peculiar, mas se ela pegar o dinheiro e repassar para o cooperado não vai pagar IBS e CBS. Então vejam, se um médico trabalha para um plano de saúde que não é cooperativa, ele vai pagar IBS e CBS. Se ele trabalha para uma cooperativa, ele não vai pagar IBS, CBS e mais. Os créditos que ele tiver, esse cooperado, ele vai poder transferir para a cooperativa. Então nós acreditamos que vai ser um movimento de fortalecimento do cooperativismo. Pô, Rodrigo, mas por que tratar bem cooperativa? Porque a cooperativa, ela tem inúmeras funções sociais. Eu poderia ficar aqui mais 30 minutos falando da importância para o cooperativismo do Brasil. E porque a Constituição mandou dar um tratamento diferenciado. Então, esse é outro ponto de observar. Ah, mas e a cooperativa? Eu tenho que trabalhar como pessoa física. Não. Eu posso ser médico cooperado de uma cooperativa e ter a relação como pessoa jurídica. Tá? Isso era um óbice que se apontava no passado, que se afastou, inclusive com posições externadas pela própria Receita Federal. E ainda dentro do cooperativismo, aí eu vou encerrando a minha fala na saúde, e começo no agronegócio, que aí sim vocês vão ver o que é tristeza. Mas dentro das cooperativas, além de não tributar, ser alíquota zero, para o repasse que ela faz todo mês para o cooperado, não vai haver tributação das sobras
que se faz no final do exercício. Por quê? Porque essa sobra que a cooperativa paga para o cooperado no final de cada exercício, ela não é lucro. Ela é o valor que a cooperativa deveria ter pago para esse cooperado durante o ano, mas que não foi, porque ela reteve para fazer face às suas despesas, e aí ela devolve como sobra, porque esse dinheiro sobrou. Por quê? Porque no cooperativismo, a cooperativa nada mais é do que uma mandatária do cooperado. Aqui a gente fala como as coisas devem ser e não como elas são, tá? É óbvio que tem um monte de cooperativa que faz coisa errada. Aqui nós estamos falando daquelas cooperativas que merecem o nosso crédito.